De volta com o Jornal da Correio para conversar sobre direito do trabalhador. Bom, é nítido que a gente está vendo aí cada vez mais trabalhadores se afastando por doenças, às vezes por causa, do próprio trabalho. E aí, diante disso, a gente quer trazer aqui, esclarecer algumas dúvidas sobre essas doenças, O que é que pode ser feito para o trabalhador evitar que o trabalhador tenha algum problema, enfim, se afaste da função. Para isso, eu estou aqui com o nosso colunista, advogado, professor Paulo Vitor Souto. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal da Correio. Boa noite. Boa noite, Linda. Boa noite, telespectador, mais uma vez. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Tem algumas perguntas dos nossos telespectadores aqui, inclusive quem estiver em casa aí que quer participar, manda sua pergunta para nós, 993321212. O trabalhador que se afasta do trabalho por conta de doenças ocupacionais tem direitos. Sim, sem sombra de dúvidas. Alguns direitos. Que direitos são esses? Linda, muita gente não tem ideia do que é a doença ocupacional, não tem ideia de que direitos são esses, como você bem expôs. Para a gente entender logo do início, doença ocupacional é aquela que é desenvolvida no ambiente de trabalho pelo trabalho. Ou seja, a pessoa desempenha funções, seja por esforço repetitivo, seja por estresses desempenhados no trabalho, a pessoa de fato venha se afastar do trabalho. Mas há direitos. A pessoa que de fato não está capaz de trabalhar e que comprovar isso por atestado médico, ele tem a possibilidade de se afastar do trabalho. A partir do momento que isso ultrapassa 15 dias, quem tem que arcar com esse custo é o INSS. O empregador, como a gente já expôs outras vezes, só deve arcar com, no máximo, 15 dias de afastamento. Após isso, o INSS é quem deve assumir, porque o empregado deve dar entrada no auxílio-doença. Existe uma diferença entre auxílio-doença previdenciário e auxílio-doença acidentário. Se por acaso o trabalhador se afasta por situações decorrentes do ambiente de trabalho, seja um acidente de trabalho, seja uma doença ocupacional, nesse caso ele tem direito a um auxílio-doença acidentário. E isso, a partir do momento do retorno dele, gera direitos como estabilidade no trabalho por 1 ano. Muito tem se falado atualmente na síndrome de burnout. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente sobre esse tema. E tem muita gente falando, tem muita gente sofrendo também com esse tipo de problema. Explica aí. A síndrome de burnout é, de fato, uma doença correlacionada com o trabalho que teve, inclusive, mudanças recentes na legislação que a enquadrou como uma doença ocupacional. A síndrome de burnout nada mais é do que aquela doença que surge, aquela síndrome que surge em virtude do trabalho excessivo, fadiga, cobranças em excesso, situações que realmente há uma pressão no ambiente de trabalho e faz com que o trabalhador chegue a uma estafa. E essa estafa faz com que o trabalhador se afaste. Isso, muitas vezes, tem reflexos em questões físicas, mas também psicológicas. E quem tem o condão de fato, atestar essa existência da síndrome de burnout ou não, é uma especialidade médica. Ou seja, não é um advogado, não é um juiz que efetivamente vai reconhecer isso com a simples análise de um trabalhador. O trabalhador ele deve se consultar, deve eventualmente ter o diagnóstico disso e, através de documentos médicos demonstrando essa situação, ele de fato pode se afastar do trabalho. Estresse, cobranças, até falta de um momento ali para, sei lá, se reabastecer, relaxar. São situações que podem causar nessa síndrome. Sem sombra de dúvida, Linda. Você trouxe alguns dos pontos, mas são várias as situações que, de fato, podem gerar, ensejar e desencadear a síndrome de burnout. Você citou o estresse, as cobranças, muitas vezes metas inalcançáveis são estabelecidas para os trabalhadores. Muitas vezes o excesso de trabalho em termos de quantidade de trabalho, seja por uma questão que excede exaustivamente a jornada, seja porque efetivamente não há férias concedidas, seja porque não finais de semana, folgas ou um simples horário de almoço também não é estabelecido, não é respeitado. Isso tudo pode se potencializar, pode fazer com que a síndrome de burnout seja desencadeada. Mas são inúmeros os fatores que, de fato, podem ensejar isso. O que é muito relevante esclarecer hoje, e desde o final do ano 2021 para o ano 2022, houve essa mudança que, de fato, a síndrome de burnout ela é enquadrada como uma doença ocupacional, o que, por incrível que pareça, antigamente não era. A gente tem uma pergunta aqui da Marta, a Marta dos Expedicionários. Ela está perguntando se, nesses casos, cabe aí redução salarial. A partir de quanto tempo, no caso do afastamento? Não é possível que haja uma redução salarial.
do trabalhador que se afasta no ambiente de trabalho nos 15 primeiros dias deve ter o valor recebido pelo próprio empregador e o valor integral da sua remuneração proporcional ao tempo de afastamento. A partir do momento que ele se afasta e pelo INSS, de fato, talvez haja uma redução, tendo em vista que o valor do benefício do INSS normalmente não corresponde ao valor da remuneração que você está na ativa. Entendi. Por exemplo, tem pessoas que recebem mais do que o teto do INSS. A partir do momento que ela se afasta do trabalho, ela vai ter uma redução de salário porque ela vai receber o máximo pelo teto. Entretanto, temos categorias, como as dos bancários, se eu não me engano, que estabelece que, de fato, o valor pode ser complementado. Não sei se é a própria convenção coletiva ou normas de bancos que estabelecem que isso pode ocorrer a complementação. Entendi. A gente tem a pergunta também do Fernando, do Valentina. E se a pessoa coloca vários atestados seguidos alegando doenças, cabe alguma penalidade salarial ou descontar nas férias? Não. A falta justificada, não há que se falar em qualquer penalidade. Bom falar sobre a justificação, a questão do atestado e tal, né, Paulo? Isso. Neste caso, como ele mencionou, Fernando, são faltas justificadas. Justificadas por atestado médico. Só quem tem o condão de atestar incapacidade para o trabalho são médicos e odontólogos. Outros profissionais de saúde não podem atestar incapacidade para o trabalho. E no caso do Fernando, como ele mencionou, se você apresenta atestados recorrentes, devidamente comprovados e que representam a realidade do trabalhador, neste caso não há que se falar em redução salarial e tampouco falar em mudança ou punição por conta disso. Pergunta da telespectadora que não quis deixar o nome, mas enfim, no caso, o patrão dela não assinou a carteira de trabalho, ou seja, ela tá na informalidade. Se ela sofreu um acidente de trabalho, o que ela pode fazer nesse caso? Linda, ela vai ter determinados problemas junto ao INSS, porque possivelmente ela não vai conseguir o benefício junto ao INSS. Entretanto, o empregador ele pode ser responsabilizado por isso. Ou seja, se ele não assinou e ele não possibilitou, não deu direito, digamos assim, para que a empregada de fato conseguisse um benefício previdenciário ou acidentário, neste caso ele pode vir a ser responsabilizado integralmente por todo o período que ela vier a ficar afastada. Se eu me acidentei enquanto trabalhava, por exemplo, caí da escada, cabe afastamento a depender da gravidade do ferimento? Tem um tempo aí determinado desse afastamento? Sim, o tempo de afastamento que um trabalhador deve passar longe do trabalho, ele deve ser comprovado por atestado médico. Cabe a um médico atestar quanto tempo ele precisa se recuperar, quanto tempo ele permanece incapaz. Não existe tempo mínimo ou tempo máximo. O que o médico, a autoridade médica estabelecer, de fato vai prevalecer. O que significa... Aí ela botou a sigla, né? SESMT na segurança do trabalho. SESMT. Boa. Não, de cabeça, pela sigla por si só, eu não consigo identificar, Linda. Gildete, gostaria de saber se tem direito de voltar para o mesmo trabalho depois de um ano de afastamento em caso de doença. Sim, é uma obrigatoriedade do empregador, a partir do momento que, de fato, a volta ao trabalho, reintegrar o trabalhador à função. E, de preferência, naquela mesma função que era exercida anteriormente. Se a função foi extinta ou se, eventualmente, tem uma pessoa que venha substituí-la, é possível que haja um remanejamento de função. Isso é viável, desde que não haja prejuízo salarial para o empregado. Isso é muito importante esclarecer. Uma outra situação não é toda e qualquer afastamento que, a partir do retorno dele, gere estabilidade no emprego. Entendi. A estabilidade no emprego só é gerada quando há um acidente de trabalho ou uma doença ocupacional. E esse afastamento ultrapassou 15 dias e o trabalhador recebeu um benefício de natureza acidentária. Se foi uma situação qualquer que não tem correlação com o trabalho, a partir do momento do retorno, não há estabilidade e pode haver rescisão do contrato de trabalho. Ok, então, muitas dúvidas esclarecidas. Obrigada, viu, Paulo, pela participação. Até a próxima. Obrigado a você, Lina. Obrigado, telespectador, mais uma vez.